Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Fabiana Silva. E eu sou Renata Burjato e este é mais um Mulheres de Esperança. E hoje no nosso programa a gente vai falar sobre a maternidade especial. Você conhece alguma mãe especial? Acredito que sim, né? Essas queridas mães aí que acompanham os seus filhotes no cuidado diário, né? Os seus filhos atípicos ou filhos que têm algum tipo de deficiência, como a deficiência visual, deficiência motora, deficiência auditiva e também a paralisia cerebral. E olha, se eu já acho que mãe é um ser humano guerreiro, que dirá essas mães, né? Guerreiras em dose dupla. Então o programa espero que vá direto ao teu coração. É isso mesmo. Então fica com a gente pro próximo bloco que a gente tem uma convidada muito especial. Voltamos aqui no Mulheres de Esperança sobre maternidade especial hoje. Eu não sei se você sabia, cerca de 18,6 milhões de pessoas com 2 anos ou mais no país têm algum tipo de deficiência, né? Segundo o estudo da PNAD contínua de 2022. E com eles nós temos aí as mães, né? Temos as mães, elas que estão aí nesse cuidado, nessa luta pelos direitos, pela inclusão, pelos tratamentos, a aceitação. E para esse episódio nós convidamos uma mãe, né, uma mãe especial, que é a Aline Cariri. Ela é mãe de 2 lindos meninos, né, que é o Guilherme, o mais velho, diagnosticado com TDAH e TOD, e o Arthur, que tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte, né. Ela também é graduanda em psicologia, ela é terapeuta ABA e pós-graduada em teologia especializada em aconselhamento e faz parte da Igreja IBNU, onde fundou o projeto Tesouro Azul, que atua na inclusão, né, de pessoas com TEA e TDAH na igreja. Então, Aline, seja bem-vinda, Mulheres de Esperança. Um prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder estar apresentando a importância desse olhar com a mãe, a pessoa mãe especial, e agradecer esse momento com vocês. E olha, eu gostaria de começar perguntando para a Aline, mas depois eu quero que a Fabi responda também, como é que fica o coração da mãezinha quando ela vai reparando no filho e percebe que talvez ele precise de cuidados especiais, até de fato vir o diagnóstico médico e falar que precisa. O que acontece nesse inteirinho? Então, a mãe, ela vem muitas emoções, né? Porque quando ela começa a observar que o filho tem uns comportamentos que as outras crianças não têm no desenvolvimento, ela começa a criar aquelas sensações de medo, insegurança, e vai no especialista, no neuropediatra, até no psiquiatra, e ali ela tem o diagnóstico. O diagnóstico acaba sendo assustador, porque ela conhece o filho naquele momento. Quando ela recebe esse diagnóstico, ela deixa de olhar para o filho, que era o Pedro, e ela começa a olhar para o autismo. Então aí vem essa busca de identidade do filho. E a mãe começa a ter essa dificuldade de entender. E aí elas falam que a dor é imensa, porque aí vem o luto. Imagine o luto de um filho vivo. Então as mães vivem esse luto. Tem casos que mães, como aconteceu no projeto que apareceu, mães entregam o seu filho para adoção, né, querem entregar para adoção. Nesse caso apareceu uma mãe que tem um filho com autismo, com 2 anos e meio, e ela chegou no projeto, ela falou, a gente faz um aconselhamento sem julgamento, tá? Porque assim a gente tem a abertura da escuta da mãe. Ela poder expressar o seu sentimento, falar o que ela está sentindo, e ali aquele momento a mãe e a terapeuta. Então, nesse momento, a gente conversando com a mãe ficou conversando com a gente durante 3 horas. Eu abri um período de 3 horas para ela desabafar, para ela soltar tudo que ela sentia. E essa mãe, ela tinha muita repulsa para o autismo. Toda vez que ela falava do autismo, ela falava, tira isso de mim, Aline, eu odeio isso. E ela falava assim, eu quero entregar meu filho para adoção, porque eu não quero isso para mim. Tira isso de mim. Teve um momento que Deus me conduziu, né, que foi o Espírito Santo de Deus, assim, tão misericordioso. Eu falei assim, eu entendo que você quer entregar seu filho para adoção, mas antes de entregar seu filho para adoção, eu quero que você faça um favor para mim. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, como assim, Aline? Um favor?
como você quer que eu faça um favor nessa hora? Eu falei, ó, esse favor eu quero que você pegue o seu filho, coloque ele, quando você colocar ele na cama, e essa mãe era cristã, tá? Coloque ele na cama e ore por ele. Você vai orar todos os dias e na sexta-feira a gente vai conversar. Ela falou, mas isso nem dorme na cama dele. Isso dorme em qualquer canto. Eu falei, então você vai, quando ele dormir, você vai pegar ele e vai colocar ele na cama. E ali você vai orar por ele e vai lembrar da gestação. Vai lembrar o quanto você desejava ter o seu filho. E nesse momento você vai orar por ele. Ela falou, tá bom. Aí na primeira semana a mãe teve ainda a repulsa pelo autismo. E na segunda semana a mãe chegou, falou assim para mim, Aline, eu não quero mais ele. E eu falei assim, continua orando porque ainda a gente tem um mês para isso. Aí ela, na terceira semana, ela pegou o filho, colocou na cama, o filho abriu os olhos, olhou para ela e deu um sorriso. E no dia da entrega, o filho, ela pegou ele, colocou na cama, o filho levantou, abraçou ela. Eu perguntei para ela depois, né, que no outro dia, e falei assim para ela, e hoje é o dia da entrega, o que você tem a me dizer? E ela falou, Aline, meu filho é um presente de Deus. Meu filho é tudo que eu quero, Aline. Aline, pelo amor de Deus, liga para a instituição, cancela essa entrega. O meu filho é meu presente. Aí ela falou, Aline, você ligou para a instituição? Eu falei, não liguei. Por que você não ligou? Eu falei, porque eu sabia que Deus estava conduzindo cada detalhe. Então, vocês viram como que é difícil quando a gente tem o diagnóstico. Muitas vezes a mãe está nesse luto, né? E esse luto é constante. No meu caso, quando eu tive o diagnóstico do autismo, eu não conhecia o autismo, eu não sabia o que era autismo. O meu filho, ele batia a cabeça na parede, o Arthur se automutilava. E teve um dia que eu fiquei muito triste. Eu fazia administração de empresa na faculdade, fazia o curso, e era um dia de prova, eu precisava estar na faculdade. E o Arthur, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, para arrumar o Arthur, para a gente poder sair de casa e para eu chegar às 8h30 na faculdade. E a faculdade é 10 minutos da minha casa, gente, era esse processo. E esse dia da prova eu não consegui. O Arthur começou a se jogar no chão, ele das 5 horas da manhã até 10 horas da noite o Arthur entrou em crise. E eu não conseguia. Teve um momento que eu agarrava ele assim, para ele não se machucar, que eu queria cuidar dele naquele momento. E esse dia foi um dia que eu não entendi meu filho. Eu não conhecia mais ele. E aí foi um silêncio. Meus filhos foram dormir 10 horas da noite e eu fiquei lá. Era meia-noite, era aquele silêncio. E foi aí que eu conversei com Cristo. Falei assim para ele, Senhor, eu não conheço meu filho. E eu não sei lidar com isso. O meu filho, o Senhor, antes de ele vir, o Senhor me entregar ele em minhas mãos, o Senhor gerou ele antes, conheceu ele antes, o Senhor conhecia o meu filho. Então, meu filho é seu. Ele, antes de estar no meu ventre, era seu. Então, o Senhor já conhecia. Então, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o que o Senhor deseja. E aí veio aquele silêncio, mais silêncio ainda. E aí mãe, você sabe que mãe fica naquele silêncio. Eu peguei o celular e comecei a buscar o que é autismo, o que é autismo, o que é autismo. Todas essas coisas querendo entender. E eu entrei no YouTube. Aí veio um rapazinho, que hoje é um rapaz, mas na época ele era uma criança. O nome dele é Christopher. E aí ele cantava essa música assim. Abre os meus olhos, Senhor, olhos do meu coração, quero te ver. O Christopher é uma criança com autismo e tem deficiência visual. E ele cantava com tanta grandeza do Senhor, abre os meus olhos. Ali, nesse momento, eu me prostrei. E ali eu falei para o Senhor, eu entendi o meu chamado, Senhor. Então, nesse momento, eu falei para o Senhor, eu farei o que for. Vou buscar conhecimento, vou atrás de tudo que o Senhor desejar. Porque eu sei o que o Senhor quer. E desde então eu fui atrás de buscar informação.
buscar informação, entender o autismo, entender. Eu fui até pela orientação do neuropediatra na época. Ele falou para eu ir na AMA, na Associação dos Amigos Autistas. Eu fiz um curso para estagiários e pais de pessoas com autismo, e ali eu fui aprendendo a lidar com autismo. E ali eu fiz o desfraude do meu filho, conheci o nível 1, nível 2, nível 3 do autismo, e aí veio esse coração voltado para o Senhor, entregar a minha vida, a minha família nas mãos do Senhor. Quando Christopher cantou, eu falei para o meu Deus, o Arthur vai ser um instrumento da tua presença. E ele, através do Arthur, multidões serão alcançadas. E hoje, a gente já alcançou muitas famílias. Aline, e você na sua maternidade com os meninos, né? Eu tenho acompanhado você nas redes, nas postagens, você, assim, se delicia. A gente percebe isso, né? Você ama muito seus filhos nas condições que eles estão, que eles são. Você aceita, você recebe e você cuida deles com muito carinho. E a gente sabe que as mães, elas estão aí, cada uma enfrentando, né, o seu momento ali do diagnóstico, né? Algumas ainda permanecem em luto, outras já passaram do luto. Tem aquela variação que às vezes eu sinto também, que a gente tá lá em cima e tem dia que a gente tá lá embaixo, né? Então, na sua vivência, na sua necessidade, até nos atendimentos que você faz do ministério, né, na questão dos seus atendimentos, quais as necessidades que você enxerga das mães e quem está acompanhando elas, como que pode auxiliar de alguma forma? Então, as mães, quando elas vêm para o projeto, quando a gente tem esse momento, a maior necessidade dela é a escuta. Elas precisam falar, elas precisam de alguém que esteja ali com o coração aberto para escutá-la, mas sem julgar, né? E isso é um dos principais, porque a mãe passa por muitas situações. Ela passa por situações da rejeição, né, do filho escolar, na rejeição escolar. Ela tem a rejeição familiar, porque muitas famílias se distanciam. Tá? Ou elas até ficam sozinhas, né? Ficam também sozinhas e muitas vezes se tornam mãe solo. Então, o momento dela falar, dela ter essa oportunidade, é o melhor momento. E a mãe, quando ela está falando, as pessoas muitas vezes julgam. Começa a julgar, mas seu filho não fica quieto, mas seu filho faz isso, mas seu filho faz aquilo. Gente, nesse momento, abraça essa mãe. Ela sabe de tudo isso. Ela sabe que o filho dela não fica parado, que o filho dela muitas vezes pode ser uma criança trazendo agressividade, mas uma situação pode ser uma comunicação que ele traz com a agressividade, que ele está pedindo alguma coisa, mas não quer dizer que essa criança é agressiva. Tem N situações para a gente definir o que está acontecendo nesse ambiente. E a mãe sabe, a mãe entende que o filho dela é tudo isso. Mas para ela, o filho dela é o filho dela. Então, uma coisa que a gente sempre faz no projeto Tesouro Azul é escutar essa mãe e fazer essa mãe observar o seu filho na sua essência. Como deixar de olhar para o diagnóstico como o autista, mas sim o João, o Pedro, o Guilherme, o Arthur, né? A gente tem que olhar para essa criança com a sua singularidade. A mãe, ela deixa o filho. Quando eu tenho o diagnóstico, eu coloco o filho como o autista. Mas ele não é o autista, ele é o João. Quando esse olhar, a mãe tem esse olhar, as pessoas ao redor também têm esse olhar. Então, é isso que a gente faz. A gente mostra esse olhar para a criança. Teve casos de mães entrando no projeto querendo alfabetizar seu filho, né? E o filho, a necessidade daquela criança era o autocuidado. Um menino de 15 anos queria que desfraldasse. E nesse caso, quem conversou com a gente foi o pai e a mãe. E eles choravam, porque eles queriam que o filho se alfabetizasse. E eles não falavam o nome do filho. Ele falava, o autista ficou conversando com essa família 1h30, até eu parar para falar com a família, qual é o nome dele? Deixei eles conversarem. Aí depois que me falaram o nome. Então eu falei, Aí eu orientei o pai, porque a mãe ela estava muito emocionalmente, muito abalada ali. E eu orientei o pai, falei que o pai também não conhecia o filho. Falei, quando vocês tiverem
observando o seu filho em 3 dias. Eu quero que vocês observem o seu filho e busquem ver a qualidade dele. E eu quero, depois disso, eu quero que vocês façam uma pergunta para ele. Se ele gostaria de sair da fralda. O pai observou e a mãe observou também, mas quem entrou em contato comigo nesse dia foi o pai, porque a mãe estava muito abalada. Então a gente vê que é a importância do cuidado do casal. E aí ele trouxe e falou que o filho dele desenhava com muita perfeição. Essa era uma qualidade muito linda do filho. E ele perguntou pro filho, na hora que estava desenhando, perguntou para ele se ele gostaria de sair da fralda. E o filho dele fez, querendo tirar as calças para ir no banheiro. E ele falou, não, calma. A gente ainda vai saber o segundo passo, só um minuto. E aí foi que a gente desfraldou. A mãe, trabalhou o emocional dessa mãe, que estava muito abalada, porque ela não aceitava o autismo. Ela não olhava para o filho como... vou colocar o nome aqui simbólico, o Júlio, né? E ela não olhava para essa criança. Então a gente traz esse olhar para a criança na sua singularidade, que ela não deixou de ser o Júlio, entendeu? Então, quando a gente tem quando mostra essa necessidade da mãe, a escuta, o acolhimento, a gente alcança essa família. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar de quem cuida. E esse olhar tão singular que a mãe tem pelo filho nos remete tanto ao olhar de Deus por nós, né? Ele nos conhece, não somos como grãos de areia, ele nos chama pelo nome. Se você está gostando do papo, continue com a gente que voltaremos no próximo bloco. Voltamos com Mulheres de Esperança hoje, falando sobre a maternidade especial. Estamos aqui emocionadas, né? Ouvindo a Aline falar sobre essas mães, sobre as histórias que ela tem compartilhado com a gente. E Aline, você como mãe também, né? Pensando numa mãe agora, o que é de mais lindo e o que é de mais dolorido na maternidade especial, na sua opinião? O mais lindo é olhar para o Arthur e o Guilherme e eles dar aquele sorriso quando eles acordam. E tem aquela pureza dos dois olhando assim pra gente, é o mais lindo. O mais difícil é lidar com o outro, com outra pessoa. Porque o autismo, a gente sabe que a dificuldade mais nossa é a exclusão. E os pais vivem essa exclusão no seu dia a dia. Eu já fui agredida, tentaram agredir meu filho numa situação que a gente foi num passeio. Agredir fisicamente? A gente chegou no hotel fazenda, a gente iria curtir o Natal. E o Guilherme, ele era uma criança muito agitada, né? E ele avistou uma mesa de sinuca. E meu esposo estava indo para pegar uma mesa lá para a gente jantar. E eu estava com o Arthur no colo. E aí o Guilherme chegou na sinuca e foi pôr a mão. E o rapaz estava com aquele taco de sinuca, ele foi bater no Guilherme. E aí eu coloquei a mão. Aí eu gritei que ele é deficiente, né? Mas sabe que uma pessoa com TDAH não tem deficiência. Mas nessa hora eu gritei, né? Acertou minha mão, né? E inchou. E eu mantive uma calma ali, porque eu não poderia trazer essa agitação para os meus filhos, para o Guilherme, para o Arthur e até para o meu esposo, porque quando eu cheguei na mesa eu não demonstrei nada do que tinha acontecido. Mas é essa dificuldade que a gente sofre, né? E essa é uma situação de agressividade que foi muito grave, poderia ter acertado o Guilherme. Mas então as mães, ela vive isso, vive essa exclusão. E exclusão escolar, exclusão familiar, né? E isso é muito difícil lidar. E a gente ouviu aqui a Aline contando, né, que quando ela sentiu Deus falar muito ao coração dela, ela falou, então vou fazer disso o meu ministério. E tem sido, né, o Tesouro Azul tem sido o ministério do teu coração, abençoado muita gente. E eu queria que você contasse como foi esse processo, o que é o ministério hoje, como que a gente pode conhecer mais. O projeto Tesouro Azul é um sonho do Senhor. Quando tive o diagnóstico do Arthur, naquele dia do Christopher, foi aquele momento que eu entendi o meu chamado. E eu falei para o Senhor, eu preciso me qualificar, buscar em conhecimento. Hoje eu sou formada como terapeuta ABA. No final do ano eu me formo como psicóloga. E eu entreguei minha profissão na mão do Senhor. Então, o projeto, ele é um sonho do Senhor.
Eu vejo ele como um canal de bênção para as vidas, trazer esperança nos lares, né? E ele foi, e aos poucos Deus foi trazendo profissionais. Hoje o projeto tem os profissionais que estão conosco, Larissa Torres, Ruth, Daniel Pilvezan, Flávia Oliveira e muitos outros, né? E a gente fica muito feliz, assim. Tem equipe também do projeto, que é as meninas também, a Fabi, a Priscila, que também está no Ministério Inclusão na IBNU. E, entre os outros, desculpa não mencionar todos, mas todos são bênção no projeto. E esse é o nosso sonho. E esse sonho está trazendo nos corações dos profissionais. E todos estão fazendo sem custo nenhum. Então, é um presente de Deus essa equipe. E naquele dia que Deus falou que era para a gente criar o projeto, faz muito tempo isso. E a gente conquistou esse tempo. E hoje a gente tem o projeto Tesouro Azul. E vocês têm um projeto na igreja local, né? Isso, atendendo as crianças. A gente atende online, né? A gente dá aconselhamento familiar para os pais. A gente atende os jovens com autismo, adultos com autismo. Tem muitos casos, depois a gente pode fazer uma live falando sobre eles. A gente também vai nas escolas falar sobre inclusão escolar. A gente vai nas igrejas falar da inclusão aos olhos de Jesus. E a gente hoje tem um Ministério Inclusão na IBNU para pessoa com autismo e TDAH. Eu sei que você, como a gente aqui, queria muito mais, né? Queria ouvir a Aline falando muito mais, porque realmente esse tema é um tema muito especial no coração de todo mundo que convive aí com uma maternidade especial, uma família especial, e a gente sempre aprende tanto com eles, né? Ela estava compartilhando sobre o que é mais dolorido e o que é mais bonito, né? E realmente o mais bonito é a gente participar do mundo deles, né? Isso. A gente entrar no mundo dos nossos filhos especiais, perceber o olhar que eles têm pelo outro, pelo mundo, né? A vivência, né? A singularidade deles, da risada, do jeito, das danças, é muito, muito gostoso. Então, fica com a gente, porque no próximo bloco a gente vai ter uma reflexão especial. Nunca vou esquecer aquela cena. Vieram algumas famílias nos visitar na rádio, algo que acontece até com certa frequência. Os adolescentes entraram no estúdio, os pais os acompanharam, cada um falou seu nome, se apresentou. Gostamos de fazer uma pequena entrevista com os visitantes, conhecer quais programas gostam de ouvir, seu vínculo com a rádio. Contudo, mais alto do que as palavras, falava o amor daquele pai por seu filho. O jeito que ele olhava para ele, que ajeitava sua cadeira, que dava suporte para ele levantar, um olhar tão carregado de estima e afeição. Não consigo esquecer aquele olhar. Quando foram sair do estúdio, o pai cochichou no meu ouvido: "É que o meu filho é especial." Eu tinha notado, mas o amor era uma marca tão maior. Ao saírem, comecei a chorar e pensei: será que é esse olhar que o Pai Eterno tem por nós? Um olhar tão cheio de apreço, de alegria dos filhos que tem, e ao mesmo tempo tão atento às nossas necessidades, tão cheio de compaixão por nós, que sabe que somos tão carentes dele. Aquela cena não saiu mais do meu coração. Muito antes de sonharmos em sermos mães, somos filhas. Fomos maravilhosamente formadas por um Deus que nos criou no íntimo do nosso ser e nos teceu no ventre de nossas mães, nos fez de modo especial e admirável. Eu já perdi um bebê na barriga, mesmo depois de ter ouvido seu coraçãozinho bater, pensar no seu nome, comprar as roupinhas. Como dói, mas tudo isso só me fez perceber o quanto a vida não está em nossas mãos. Não há nada que possamos fazer para alcançar ou para conquistar. É obra divina. Assim como não controlamos a personalidade, seus temperamentos, necessidades e escolhas que farão. E isso nos torna tão vulneráveis. A única convicção que devemos ter é que aquele que nos deu, os nossos filhos, os ama com profunda estima, muito maior que os nossos corações humanos poderiam alcançar. Como disse Jesus, se nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai do céu dará o seu próprio Espírito.
Que cada carinho, olhar, cuidado prestado ao seu filho seja permeado pela convicção de que Deus sabe o que é cuidar e nunca vai desamparar os nossos filhos. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mulheres de Esperança, que foi realmente muito especial, com a participação da Aline Cariri aqui. E eu quero agradecer pela sua participação, por aceitar nosso convite, sempre com tanto carinho, né? Você que já esteve com a gente aqui em outros momentos, né? Já tem conteúdo da Aline aqui na rádio. Se você não ouviu ainda, ela está participando do Mamma Mia, do nosso podcast. E eu quero deixar para você agora que você traga uma palavra final para as mães e também compartilhe as suas redes, site, perfil, que você quiser divulgar aqui para os nossos ouvintes. Eu quero falar para as mães não desistirem. Mesmo quando acharem que não tem força, nem precisam de um Deus que pode transformar essa dificuldade em graça. Então olhe para o seu filho com amor e lembre-se que ele foi gerado porque Deus queria te entregar essa criança. E ele é um presente de Deus na sua vida. Olhe para ele como bênção e você verá a graça de Deus sobre o seu filho. E se você também está emocionado, manda o seu recado para a gente, compartilhando os desafios e a graça dessa jornada. Participe pelo WhatsApp 11 974 181 456. Isso mesmo. E siga a Aline nas redes sociais, né? O perfil dela é o @AlineCariri. E o do Projeto Tesouro Azul, se você quiser conhecer, quiser convidar ela para estar aí na sua igreja também, para falar nas escolas, enfim, chama ela, @Projeto Tesouro Azul, lá no Instagram, né, que vocês estão. Isso. E também da igreja, @IBNU São Paulo também, que o Tesouro Azul tá atuando ali. Então, obrigada, Aline, obrigada, Luan, obrigada, queridos ouvintes e Renata, por mais esse episódio e até o próximo. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.